Estamos de regresso nesta conversa e nesta viagem que estamos a fazer pela Freguesia do Louro e hoje viemos até ao campo do Grupo Esportivo do Louro, aqui neste espaço Comendador Cupertino Miranda, para falar com a presidente do clube, que tem já uma história bastante conhecida, a Cristina Aguiar. Este é um clube diferente até nisso, porque aqui não se fala de paridade, não se fala de percentagens, porque as mulheres estão em maioria. Exatamente. Eu agradeço o facto de nos ter recebido aqui neste magnífico complexo desportivo. E vamos começar por fazer um balanço daquilo que não aconteceu quase este ano, até por causa da pandemia. Efetivamente. Como é que foi a vida do clube? E para uma pessoa que é tão intensa, que tem uma paixão imensa pelo futebol, logo uma paixão imensa também pelo Grupo Esportivo Sim. do Louro, como é que é viver estes tempos em que de repente tem que separar tudo? É muito difícil. Claro que os nossos objetivos ficaram a meio do caminho, por assim dizer. Nós parámos o ano passado em março e depois fomos preparando as situações para podermos arrancar em setembro, na época, quando começasse a próxima época, portanto em junho tínhamos mais ou menos o plantel firmado, de forma a que as coisas corressem de uma forma completamente diferente do que tinha sido a época anterior. Começámos a treinar em agosto, embora a competição estivesse só marcada para outubro. Só foi uma aposta nossa, porque achámos que os atletas estavam parados há imenso tempo, até por uma questão anímica e também uma questão de motivação nossa, que estávamos à frente do clube e que queríamos que isto andasse para a frente e até dar um sentido mais de positividade àquilo que estava a acontecer. Começámos a treinar em agosto, como eu disse, o campeonato depois é adiado para novembro e nós tivemos sempre aqui o pessoal a trabalhar, sempre empenhados, até que, pronto, só tivemos a oportunidade de fazer 4 jogos, depois era constantemente adiado por situações de pandemia. A formação ainda arrancou, depois tivemos obrigatoriamente que a parar, porque era um risco enorme ter tantos atletas aqui miúdos, principalmente miúdos, expostos ao problema que existia, que existe e que nem existe, não é? Infelizmente, dos 4 jogos que nós fizemos, não ganhamos nenhum. E quando estávamos com aquele ânimo, até porque já tínhamos mudado de equipa técnica e a positividade já estava a ser diferente, deparámos com o encerramento novamente do campeonato e pronto, e agora é esperar, é esperar que vai acontecer. Que volte a arrancar. Exatamente. Quando me fala, e já lá vamos à equipa sénior, até porque tem a equipa na Associação de Futebol Braga, na Divisão de Honra, depois tem a equipa uma B, de sub-23. Uma de sub-23, uma vez que não há campeonato Sim. de júniores, mas vamos falar da formação, que é também um espaço importante nos clubes, até porque depois é preciso mais massa humana para dar continuidade. Exatamente. Não tem algum receio ou tem feito alguns contactos para ver como é que será o retorno? Até porque há notícias de clubes que vão tendo problemas com os miúdos, alguns não voltam por receio dos pais, vão aguardando para ver. Isto depois com o retomar das camadas jovens também, como é que tem perspectivado esta situação? Nós temos falado e assim, a opinião comum é que os miúdos têm uma ânsia muito grande de voltarem. E os pais, por outro lado, também, apesar do medo, não é? Porque todos nós temos medo da situação, também é que sentem necessidade que os filhos precisam de sair, porque senão os filhos estão demasiado sedentários. Exato. A verdade é esta, não é demasiada PlayStation, é demasiados iPhones, é demasiada... E depois também o facto da escola ter sido online também, quer dizer, os miúdos estão muito sedentários, quer dizer, e vai ser um bocadinho difícil a retoma do que era, quer dizer, e muitos miúdos que, por exemplo, foram 2 épocas praticamente perdidas, Exato. que mudam de escalão, porque é 2 anos por cada escalão, que não tiveram a vivência do escalão anterior. Isto vai ser muito complicado a nível de competitividade e até a nível de ânimo para os miúdos eles terem voltarem a ter aquela vontade de jogar futebol. A vontade está lá, quer dizer, os miúdos gostam de jogar futebol e ponto. Agora é uma questão de isto começar a aliviar e esperemos que o mais rápido possível, para nós também apostarmos cada vez mais na formação, que é o nosso principal objetivo, é esse. Não descurando, obviamente, os séniores, que o Louro formou-se com séniores, portanto, são 40 e tal anos de séniores, mas os miúdos achamos que o futuro passa exatamente pelos miúdos e, portanto, o clube para sobreviver
depende muito das gerações, que neste momento são miúdos, mas daqui a alguns anos serão adultos e que gostem do Louro e continuem a estar dar no continuidade, naturalmente. Exatamente. Quanto à equipa sénior, já tinham o plantel mantém-se naturalmente. Sim. O que é que está a ser preparado, uma vez que também há notícias de que possivelmente a breve trecho voltam as competições? Sim. Como é que estão também a repensar esta situação com o regresso dos treinos? Porque é preciso estar apto para o que resta, que será Exatamente, são também, 7 jogos. e sempre com aquela incerteza, não é? Sim, não sabemos se a qualquer momento isto poderá reverter e poderemos voltar a ter o mesmo problema que tínhamos. É assim, o feedback que nós temos tido dos atletas e da própria equipa técnica que estão disponíveis para arrancar, dentro das condições que nos impuserem, obviamente, nós estamos dependentes da associação, estamos dependentes da federação, da DGS e, portanto, estão disponíveis para arrancar. O ânimo deles também, se calhar, já não era o que seria no início da época, porque é muito tempo parados. Eles não são profissionais, são amadores, portanto têm as profissões deles, aquela saturação, já tem aquela pressão da própria profissão, que muitos deles até provavelmente estariam em teletrabalho. E isto também é uma porta para eles, para se sentirem que há uma esperança e, portanto, que isto está a aliviar. Iremos competir, obviamente, as regras são para cumprir e as diretivas são para cumprir. O Grupo Desportivo do Louro tem consciência que é muito difícil. Mas também as decisões tomadas, quer por parte da Federação, quer por parte da Associação, são muito complicadas e nunca agradaria a toda a gente, portanto, claro, se nunca agradaria, quer dizer, há clubes que defendem que não deveríamos sequer arrancar, há outros que não defendem este modelo que eles optaram, mas o certo é que alguma coisa tinha que ser feita e acho que parar definitivamente seria muito pior. Nunca seria consensual a decisão da AFE de Braga e, portanto, nós como clubes também temos que apoiar a própria associação. Pois fazemos parte, não é? Tem que andar lado a lado. Isto é tudo um bolo, não é? Em termos de clube, a vida no que concerne aos associados, como é que estamos? Quantos sócios tem o Louro? Neste momento... E é importante sócios pagantes, não é? Sim, o Louro neste momento tem cerca de 350 sócios, vamos considerar pagantes. É lógico que o facto de não haver competição, as pessoas ficam sempre, então se não vou ao futebol, se não posso ver jogos de futebol, ficam sempre assim um bocado retraídas, mas vão ajudando, também vão estando por dentro da... Até porque há questões de manutenção que são onerosas são para o clube. obrigatórias e é uma dor de cabeça, mas nós temos que nos reinventar. Se não temos receitas de uma forma, temos que nos reinventar de outras, temos que pedir, temos que contar com a ajuda das pessoas e, nomeadamente, patrocinadores a empresas. O Louro, nisso, eu acho que o Louro tem pessoas muito bondosas nesse sentido, são muito conscientes e, independentemente de gostarem ou não de futebol, é uma associação que tem largos anos, portanto foi fundada em 1974, portanto é uma das associações mais representativas da freguesia, para além dos miúdos que temos cá diariamente, em média de 140 miúdos, que é muita gente, das freguesias limítrofes, porque não são todos do Louro, obviamente que o Louro não tem assim tantos miúdos, não é? Infelizmente, mas as pessoas são um bocado altruístas, quer dizer, estão preocupadas e querem saber e preocupam-se e estão cá para ajudar, e se vocês precisarem nós estamos cá, isso é importante, quer dizer, não tenho absolutamente nada a apontar à massa associativa do Louro, porque quando nós precisamos e quando temos necessidade de ajuda, quer seja do que for, até a nível de manutenção, independentemente da estrutura diretiva do clube, existe sempre alguém, mesmo de fora, esteja disposto a ajudar-nos. Isso é muito bom, não tenho nada a apontar. Presidente, esta paixão que começou já há uns anos e toda a gente sabe que já contou a história várias vezes, também começou e passou pelo comentário desportivo há 30 anos, não é? Sim. E nós, envolvidos 30 anos, ainda de vez em quando, relativamente à chegada das senhoras, agora vai-se vendo também mais, quer seja como treinadoras, quer seja a jogar futebol, quer seja como comentadoras, ainda há os puristas do futebol às vezes ainda olham um bocado de lado. Como é que era há 30 anos, quando começou a fazer os seus comentários numa rádio do Conselho?
como é que olhavam para si? Como é que... Ainda não havia as redes sociais, portanto não se podia ver Não se podia saber, não se saber podia o feedback, não é? Mas o que é que iam dizendo? Foi muito engraçado, porque eu tive a sorte, e continuo a dizer, tive a sorte primeiro de estar na rádio local em que estava, na altura, foi quando as rádios voltaram a ser legais e, portanto, apanhei essa fase. E depois as pessoas que trabalhavam comigo eram essencialmente homens. Eu tinha 17 anos, portanto, era uma adolescente e não tinha os conhecimentos que tenho hoje, nem tinha as reservas e provavelmente não tinha aquela segurança que uma mulher hoje tem, quando já tem mais idade, sabe perfeitamente como é que eu hei de explicar. Resguardar-se, então era um bocado inocente nessa área, mas fui sempre muito bem tratada e muito respeitada. E então o nosso trabalho focava-se essencialmente no Futebol Clube Famalicão e apanhei nessa fase um treinador que para mim, dentro do futebol, foi um pai, porque me ensinou muita coisa e além disso foi uma pessoa que teve sempre imenso cuidado em me proteger, porque tinha que lidar com o plantel, tinha que me movimentar dentro, e era uma miúda, que foi o Sr. Abel Braga, sem dúvida nenhuma, foi uma pessoa excelente. Ainda hoje tenho essa memória dele, a preocupação que ele tinha, porque nós fazíamos o flash interview, na altura, era feito logo ali à entrada do balneário, portanto não havia as condições que existem hoje, não havia uma sala de imprensa, e o balneário normalmente estava sempre aberto, havia ali um pequeno hall, que entretanto a porta era logo o balneário em baixo e os jogadores estavam à vontade. Sempre que ele pressentia que eu estava a chegar, ele usava uma expressão muito engraçada: fecha a porta, a menina vem aí. Portanto, ele tinha sempre um cuidado extremo comigo e conversava imenso comigo e também me ensinou muita coisa de futebol, sem dúvida nenhuma, porque esta parte do que está à volta do futebol não é só dentro do campo. O que é feito por fora é muito importante e as pessoas não têm a mínima noção. E tem que se gostar muito daquilo que se faz. É verdade, há muita vida para além do jogo, não é? Sim, muito mais. Para se chegar ao jogo antes tem que estar uma estrutura toda montada e tem que haver uma disponibilidade das pessoas e o saber estar também é muito importante. Acho que cada vez mais as pessoas têm que se mentalizar que estar no futebol temos que saber estar, nós temos que respeitar para ser respeitados, indescritivelmente quem quer que seja. A discriminação de género vai existir sempre. É mais disfarçada agora, se calhar as pessoas já não querem entrar tanto de frente, mas, por exemplo, nessa altura, não se falava que era discriminação de género, naquela altura. Sim, quer dizer, há 30 anos atrás nem existiam, nada. Nada. Os stresses, não havia. Nós na escola não tínhamos bullying, portanto, se formos analisar, fizemos nem psicólogas, e sofremos. não é? Portanto, não havia nada, havia um chinelo em casa se nós nos queixássemos. Hoje, a própria comunicação social também divulga imenso isso. Eu não sinto a discriminação de género de caras, ou seja, o que é que acontece? O que eu noto é que nós mulheres, quer seja no futebol, quer seja onde for, mas principalmente no futebol, que é o mundo que muita gente intitula que é o mundo dos homens, não é de maneira nenhuma. E é muito engraçado que as pessoas ponham em dúvida aquele género, tipo, se falhar, é mulher. Pois. Não dizem assim, e quando é um homem que falha, ou porque foi incompetente, ou porque, quer dizer, fazem sempre um bocadinho dão sempre uma desculpa, aconteceu, pronto, é um erro. Quando é uma mulher, não, é mulher. E as coisas não são bem assim, não é? Porque estamos muito mais observadas e muito mais analisadas, isso eu sinto. Enquanto Presidente, é mulher para ir ao balneário dar uma dura aos jogadores? Já fui várias vezes. Já? Já. O que é que diz normalmente, quando a coisa não corre bem? Foi mais a época passada, porque as coisas tivemos mais jogos, as coisas não estavam de todo a correr bem, e depois eu tenho uma maneira de estar, que é, eu gosto de assistir aos treinos, no banco de suplentes. Eu não tenho qualquer tipo de influência sobre qualquer decisão que uma equipa técnica tenha, porque se são contratados, os jogadores estão à responsabilidade deles. E eles é que vão trabalhar com eles dentro do campo. Mas eu gosto de ouvir, e gosto de ouvir as mensagens que passam do treinador para os jogadores e, às vezes, dos jogadores para os treinadores. E as próprias expressões, eu sou muito analítica, gosto de me aperceber das coisas. E então eu percebo muito bem quando as coisas não estão a funcionar. E o ano passado tivemos que dispensar uma equipa técnica, a época passada, e o que eu lhes disse simplesmente no balneário foi: vocês estão-me a obrigar a fazer uma coisa que é a pior coisa que provavelmente eu já fiz na minha vida, até hoje, que é dispensar uma equipa técnica que eu sei que não tem parte da culpa do que está a acontecer. A culpa é inteiramente vossa. Vocês é que não querem, porque vocês têm qualidade e quando entram dentro do campo, por isso simplesmente não querem. E isso prejudica e vocês estão a faltar ao respeito às pessoas e principalmente ao trabalho e ao clube. E quando tem que ser assim é, agora também quando tem que estar do lado deles e quando tem que os puxar para cima, obviamente. Eles comigo podem contar sempre.
Até porque há um equilíbrio, porque também há do seu lado, e pelo que eu, o que eu já vi e tenho ouvido também, há também um lado de dar condições para que não falte nada aos atletas. Exatamente. E há um lado também de convívio que é importante para manter o espírito do grupo. Nós tentámos sempre, infelizmente, esta situação da pandemia condicionou-nos imenso os nossos objetivos, porque tínhamos programado eventos mesmo aqui no campo, até com os próprios atletas, com as famílias dos próprios atletas, com os pais dos atletas da formação, e não pudemos fazer absolutamente nada. Mas sempre que existe a possibilidade de haver um convívio, nós fazemos, quer seja um churrasco, quer seja... Porque as pessoas também têm que se sentir em casa, não é? Uhum. E eu costumo dizer que estes atletas amadores que estão na Distrital é que são os verdadeiros heróis, que eles trabalham 8, 9, 10 horas por dia, às vezes nem todos são estudantes, não é? Cada vez mais se tem atletas estudantes, mas em várias faixas etárias. Estamos a falar de pessoas que muitos se levantam às 4 da manhã para poder entrar às 5 ou às 6, quer dizer, outros têm trabalhos pesados, estão aqui 2 horas a treinar e com um sorriso nos lábios, e é uma maneira também de eles extravasarem também a pressão que têm durante o dia. E eles é que são os verdadeiros heróis, porque têm a disponibilidade, gostam mesmo de jogar futebol, e nota-se. E eu dou muito apreço a estes miúdos, quer sejam mais novos ou mais velhos, ou quer tenham que mostrar alguma coisa ou não, que têm aquela vontade e aquela gana de estar aqui e é para ir para a frente e vamos para a frente. Naturalmente, é presidente deste clube, mas tem a sua vida também, sim, o dia-a-dia profissional, que também naturalmente lhe ocupa bastante tempo. Como é que consegue gerir? Isto às vezes a gente tem que ser organizada, como se costuma dizer. E eu tenho a felicidade, primeiro já tenho os filhos grandes, portanto já são, um já é maior de idade, o outro está na adolescência, mas já está com 16 anos, portanto já não me requer tanta atenção como se fossem miúdos pequeninos, não é? Obviamente. Depois tenho a facilidade de ter uma mãe que também é aficionada por futebol, e aliás o facto de eu gostar tanto de futebol vem da minha mãe, e que me ajuda em tudo aquilo que eu posso, que pode, não é? E de forma a que eu possa ter disponibilidade, porque estou aqui todos os dias. Portanto, eu não entro em casa antes das 22 horas. Sábados, se existem jogos, eu tenho que estar cá, domingo tenho que estar cá. Não é porque seja uma obrigação. Eu acho que é uma obrigação minha, pessoal, porque acho que nós temos que dar a cara. E se nós não estivermos, quem está à frente de uma estrutura, se não está total disponibilidade, as pessoas acabam por nos desacreditar. E é mais nesse sentido. Quer dizer, eu gosto de estar por dentro do que está à volta e de tudo que se passa aqui. Gostando tanto de futebol como gosta, pensa um dia trazer futebol feminino para o Louro? Ou sim, seria uma hipótese, se nós tivéssemos condições para isso. Isso pode acontecer daqui a uns anos, se realmente o Louro tiver outro tipo de complexo. Nós só temos este campo. Temos um projeto na Câmara Municipal para remodelar o campo de futebol de 5 que está no Topo Sul, porque precisámos para os mais pequeninos, quer dizer, isto aqui está sempre sublotado, não é? Porque senão poderíamos perfeitamente apostar numa... O Louro já teve em tempos, no início da formação, teve uma equipa de futebol feminino. E poderia ser para nós era uma alegria também, não é? Porque também teríamos, além de ter uma estrutura diretiva com mulheres, também ter futebol feminino, seria engraçado. Mas tem tudo a ver com as condições estruturais, não tem a ver com a diferença entre homens e mulheres, não. Para nós seria um gosto. Enquanto adepta, é fervorosa como é enquanto dirigente, vai, reportando um pouco atrás, costumava ir para a bancada e também mandar as suas bocas aos árbitros? Não. Não? Não. Sempre foi contida? Eu aprendi a ser contida precisamente por estar na rádio. Aprendi a ser um bocado imparcial, a analisar, a ver para os dois lados, e depois, se nós tivermos a consciência do que é o jogo de futebol, se nós conhecermos as regras, se nós, lá está, quem está dentro do futebol vai-se apercebendo as táticas dos treinadores, nós conseguimos perceber que muitas vezes, como a gente ouve na bancada, dizerem só jogam para trás, estão a defender, e não estão. Às vezes estão a criar situações de perigo, só que as pessoas não percebem. E então eu não sou capaz de insultar, não, de maneira nenhuma. Sou efusiva, se a minha equipa estiver a ganhar e precisar do meu apoio, sou efusiva, obviamente, puxo pela minha equipa.
criticar ou insultar adversários ou quem quer que seja, não sou capaz. Nisso sou extremamente calada. Eu costumo até me afastar um bocadinho para analisar o jogo, porque consigo estar a ver o jogo. A bola às vezes nem lá está, mas eu estou a ver o posicionamento dos outros jogadores e saber que se a bola vai cair ali vai haver problemas. Portanto, isto é quem gosta e quem percebe minimamente, não é? Obviamente. Mas com essa leitura do jogo, nunca pensou em tirar um curso de treinadora? Não. Sinceramente não. Gosta Nunca mais gostei de do jogar lado futebol. de gestão? Nunca gostei de futebol. Eu acho que o meu pior castigo era quando na escola o professor de Educação Física me dizia que hoje é dia de jogar futebol. Eu nunca gostei, então eu preferia ficar de fora e dar táticas. Estava a dar opiniões. Pronto. Já quando andava na primária, eu sempre gostei muito de brincar com... Eu era muito Maria Rapaz, então gostava muito de brincar com meninos. Os meninos jogavam à bola, eu não gostava de bonecas. Como eu não podia jogar, porque também não gostava muito, mas eles também não me deixavam, eu estava do lado de fora a dizer joga assim, joga assado, mas não era que quisesse ser treinadora, é para perceber como é que as coisas... Eu gosto mais da parte da gestão desportiva, gosto de estar por trás, a criar condições para que as pessoas se sintam bem. E até quando esta coisa de ser presidente de um clube é até que a deixem, é até deixar de querer? Vamos lá ver, e eu deixar de querer não, porque eu costumo dizer que eu só vou parar, quer seja... dos meus objetivos, quer seja no futebol, quer seja na minha vida profissional, quando a minha saúde não me permitir. Isso sem dúvida nenhuma. O gosto está lá e vai continuar, e eu costumo dizer que parar é morrer, e eu só paro quando tiver mesmo que morrer, eu acho, porque não tenho, a minha maneira de estar é mesmo assim. No Louro nós temos mais um ano de mandato, portanto, seria, pelo projeto que nós temos na Câmara Municipal e por os objetivos que temos e as ideias que temos, mesmo a estrutura diretiva, não sou só eu, que eu tenho uma equipa fantástica e não posso esquecer disso. Nós na estrutura, e quando estamos a falar não é só a direção, também temos a Assembleia Geral e também temos o Conselho Fiscal, é uma estrutura só. Portanto, nós estamos sempre em contacto e muitas das decisões são tomadas em grupo. Não é só a direção toma esta decisão, mas os outros não concordaram. Não, eles têm que estar todos em concordância. E nós, para além das 3 na direção, temos mais 2 mulheres também no resto da estrutura. E fora 15 homens que estão sempre ali por trás a ajudar-nos e são fantásticos. E, portanto, a nossa ideia é, daqui no final deste mandato, seria uma extrema cobardia nós desistirmos de um projeto que iniciámos e que está em stand-by por causa desta situação, portanto nós não temos que reestruturar esta área toda e dar outra roupagem às infraestruturas do Grupo Desportivo, porque precisa apostar muito na formação e também seria uma injustiça se não nos deixassem fazer. Acho que aí sim seria uma maldade pura saber que nós até somos competentes naquilo que estamos a fazer e damos uma imagem completamente diferente do Grupo Desportivo Louro. Não é que estivesse errada, mas precisava de um abanão, não é? E não nos deixassem fazer, portanto, isso agora depois vê-se. A nossa disponibilidade é para continuar, sem dúvida nenhuma. Eu quero agradecer o facto de nos ter recebido aqui para conversar sobre o Louro. É um até breve, até porque daqui a pouco vamos, esperemos que isto não pare também, e vamos naturalmente continuar a acompanhar aqui o Grupo Desportivo do Louro. E obrigado e felicidades. Eu é que agradeço, felicidades para a vossa rádio, para o vosso trabalho, para a Fama TV, e que pronto, que sejam até breve, um até já, e que nos possamos encontrar muitas vezes, isso é que é importante. Muito obrigado. Tá, obrigada eu. E assim, com esta belíssima conversa, vamos fechando este programa dedicado à Freguesia do Louro. Uma vez mais, convidamos também o Presidente da Junta de Freguesia, que amavelmente se recusou, por uma questão de princípio, não quis falar. Fica para uma próxima oportunidade e já sabe, na próxima semana voltamos com mais uma Freguesia do Concelho, com mais um programa. Muito obrigado.